Tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista e hoje eu quero estar começando uma série porque foi me pedido aí nos comentários para que eu contasse como eu consegui sair do relacionamento abusivo com o narcisista. Então hoje eu vou começar uma sequência aí dentro desse conteúdo de relacionamento abusivo, narcisista, dentro do nicho cristão, né? Porque eu tive um relacionamento abusivo com um narcisista religioso. Eu estava dentro do sagrado, né? Dentro da igreja evangélica, né? Especificamente aqui em Goiânia. Então, meu querido, minha querida, que você possa nesse momento, né? Ver todo o conteúdo aí, assistir tudo que eu vou começar a falar a partir de hoje, ok? Mas antes da gente falar do conteúdo, não se esqueça de estar dando seu joinha, seu like aí para esse conteúdo, é muito importante para o crescimento do canal. Não se esqueça também, se você ainda não é inscrito nesse canal, de se inscrever, né? Aciona aí o sininho, se inscreve aí e aciona o sininho das notificações para você ser lembrado toda segunda, quarta e sexta de conteúdos que eu posto aqui, ok? E para você também informar para o YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo sobre esse assunto de narcisismo dentro do nicho cristão é extremamente relevante, ok? Eu creio que dentro da grande maioria que fala sobre esse assunto, são poucos que falam especificamente para esse nicho. Mas independente disso, você que não participa, o conteúdo está falando sobre transtorno de personalidade narcisista, ok? Assim, como tudo na vida, tudo tem um processo, né? Mas hoje eu não quero começar a falar só sobre o processo de cura, de libertação, né, de transformação que Deus fez a partir do momento ali do descarte, né? Porque houve primeiro um descarte, depois eu consegui sair desse relacionamento abusivo. Antes disso, eu quero falar, antes de falar como eu saí, eu quero começar lá do princípio, né? Eu quero estar contando um pouquinho da minha história. De repente você não conhece aqui quem produz o conteúdo. Você vê uma pessoa falando aqui, fala que eu sou pastora e tal, mas eu quero contar um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Jandernay, eu nasci em Goiânia no ano de 1975, né? Aí você faz as contas e vê quantos anos eu tenho. Sou filha de uma mulher muito abençoada, né? A Senhora Divina, que também era uma pastora, né? Depois se converteu no mesmo ano que eu. Infelizmente, fui filha bastarda até os meus 40 anos de idade, né? Meu pai, depois de que ele tinha falecido, eu fui registrada como filha, porque até então só tinha o nome de mãe, né? Não tinha nome de pai. Meu pai era XXXX. E com 17 anos eu tive um filho, né, do meu primeiro relacionamento, minha bênção. Hoje é um homem de 30 anos, muito bonito, muito inteligente, um homem de Deus, um homem provedor, protetor, né? Eu costumo dizer, toda mãe fala isso, né? Mas eu vejo nele, assim, um homem que é um protótipo de Cristo, né? É aquele homem de Efésios 5, né, que dá a sua vida por sua mulher, né? Ele cuida da esposa dele, da família dele e cuida também da mãe dele, né, que sou eu. E aí no ano de 1997 eu me converti, né? O Senhor me encontrou, o Senhor, né, começou uma grande obra na minha vida, né, especificamente ali no mês de dezembro. Jesus me resgata da morte e me coloca na vida, no reino do Filho do seu amor. Em 2006 eu fui consagrada missionária e logo depois fui consagrada também a pastora, né? De princípio trabalhei ali na área de drogadição, né? De dependentes químicos, né? Especificamente com moradores de rua aqui em Goiânia. E foi assim o começo de uma grande obra que Deus fez na minha vida por ter passado e vivido, né, na pele uma família disfuncional, de muitos na minha família usuários de drogas, muitos na minha família usuários de bebida alcoólica, muitos na minha família dependentes, inclusive meu pai, né, que ele morreu por causa dessa doença, né, do alcoolismo.
E então, em 2012, né, vamos lá para o que interessa, né? Na igreja onde nós estávamos congregando, eu conheci a pessoa que me daria hoje a experiência mais dolorosa que eu já tive na minha vida, né? E dentre todos os meus relacionamentos, diferente de todos os outros. Isso deve ser muito bem explicado no nosso meio aqui. Eu não quero ser uma pessoa religiosa, né? E também não quero fugir da ciência. E eu vejo, percebo que as pessoas estão dando nome para homens e dando nome para mulheres de narcisistas, sendo que eles não são. Então, o relacionamento com um narcisista, com uma narcisista, é algo completamente diferente daquilo que a gente já viveu antes. Então, como é que eu posso observar? Como é que eu posso ter esse diagnóstico, né? Qual que é o padrão dos narcisistas, né? São padrões de relacionamento e de comportamento completamente desajustados. Então, você vai perceber, apesar da gente passar a vida toda, né? Eu passei ali praticamente 8 anos sem entender se eu estava mesmo em um relacionamento abusivo. Eu só entendi que era um relacionamento abusivo depois que eu saí. É como se eu fosse ali uma vítima, né, sequestrada e tivesse ali com a síndrome de Estocolmo. Então, eles causam dor para suas vítimas e para eles mesmos. E não é algo esporádico aquilo que eles fazem, não, é de vez em quando, não, é uma agenda, né, é o modus operandi deles. Aqui no Brasil e fora do Brasil, se a gente for conversar com pessoas que têm um transtorno, alguma vítima vai contar as mesmas formas de agir, ok? Então é um padrão de comportamento, transtorno de personalidade narcisista. Aí você tá me falando assim, Janderna, eu tô cansada de saber disso, mas você precisa de entender. Você não pode dar nome para aquilo que não é, de repente, uma falta de caráter, apesar que todo narcisista é mau caráter. O caráter dele não é um caráter formado em Cristo. Nós temos um encontro com Deus, o nosso caráter é transformado. Nós temos o nosso caráter ali no meio que nós vivemos com os nossos pais, né, com a nossa mãe, com o nosso pai, nossa família paterna, materna, o meio que nós vivemos, há uma formação de caráter até os 6 anos de idade. Né? E a gente vai pegar todas aquelas informações e vai levar para a nossa vida, e nossa vida adulta. E aí chega na nossa vida adulta, né, o nosso comportamento, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, tem que mudar. Nossa forma de pensar, de agir, de falar, né, a ideologia, nosso pensamento ideológico, né, religioso, em tudo na nossa vida há uma transformação, porque é para isso que Jesus veio, para nos transformar, para nos libertar, né, de todos os sofismas e falácias que nós, no decorrer da nossa vida, como se a gente fosse comendo um bocado de lixo, e quando a gente tem um encontro com Deus, a gente tem que vomitar aquilo tudo, né, colocar aquilo tudo para fora e receber ali um novo alimento, né, o pão vivo que desceu do céu. E a gente começa a beber de uma água viva que vai produzir ali para a nossa própria vida abundância para a eternidade. Então, o narcisista, a narcisista, dentro desse nicho cristão, eles são religiosos, aparentemente, eles têm um encontro com Deus, porque é muito fácil eu levantar minha mão e falar que eu aceito Jesus, eu tomar um banho de piscina, né, e continuar pisando no sangue de Cristo, porque é isso que o narcisista religioso ou a narcisista religiosa fazem. Eles pisam no sangue de Cristo. É como se eles tivessem falado para Jesus que todo aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não valeu de nada, porque eles não mudam o seu comportamento. Eles não têm uma metanoia, uma transformação verdadeira. Então, eles têm a sua forma, os seus traços, né? Eles têm o seu comportamento e eles têm uma forma de se relacionar com as pessoas. De princípio, você vai observar ali que eles se sentem, né, que tem aquele senso de grandiosidade, né? São pessoas arrogantes, prepotentes. No nosso meio, a gente tem um tanto de gente assim, não é? Então, a gente tem que observar, não pode ser só esse traço, né, de arrogante, de prepotente, né, de ambicioso.
né? Outra coisa também, eles ruminam a admiração, eles ficam pensando assim, não, mas eu que mereço, né, estar neste lugar, eu que mereço esse cargo, eu que mereço esse encargo, eu que mereço essa mulher, eu que mereço esse homem. Eles se acham merecedores, né? Eles não têm humildade. E a palavra do Senhor fala que o joio, ele não se verga, o trigo sim se verga. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo oportuno ele vos exaltará. Mas no mesmo texto Deus diz assim, que ele abate o soberbo. Não é o diabo que abate o soberbo, é Deus que abate o soberbo. Então são homens que já andam caídos, são mulheres que já andam caídas, é porque a gente não observa, a gente não vê. A gente acha que ser caído, né, não é porque tá lá um morador de rua, ele é um alcoólatra, né, apesar que muitos continuam nessa vida, não tiveram transformação nos vícios, mas as pessoas acham que são pobres, não têm uma vida financeira próspera, isso está caído. Não. Tem gente que está caído dentro da igreja muito tempo, né, enganando as pessoas, se mostrando ser algo que eles não são, porque o que é que o narcisista nos oferece? As máscaras. Eles são mascarados. Então, tem gente que não precisa tirar a máscara aí pro Covid, não. Porque ele já tinha máscara, já andava mascarado. Tinha muita gente que já andava mascarado. Só colocou mais uma máscara, né? Então, esse senso, né, de grandiosidade, eles ruminam a admiração, eles se acham superior ou únicos. E realmente, eles são únicos. Né? O narcisista, como eu estou falando, a narcisista são pessoas completamente diferentes. Né? O padrão desse comportar é diferente das pessoas, vamos dizer assim, empatas, as pessoas normais. Então eles exigem admiração, né? Eles querem o tempo todo ser validado, então eles criam um projeto dentro do relacionamento ali para que a esposa ou o marido fique o tempo todo validando eles, admirando eles. Então eles se acham importantes, né? E se você observar aí dentro da igreja, sempre eles querem os melhores cargos, eles querem estar no patamar melhor que as pessoas, né? Dentro da empresa sempre eles estão falando de si mesmo, que aquele patrão ele não vive sem mim, né? A história que eu sempre ouvia. Não, porque, não, se eu não fizer, se eu não for, sempre tem alguém ligando, né? É porque só você que pode resolver, fulano. Né? Aí o ego, né? O peito desse, igual o peito de pombo, né? Eles se acham, elas se acham, né? Porque acha que assim, não, não, aquela igreja não vive sem mim, aquela empresa não vive sem mim, aquela mulher não vive sem mim, aquele homem não vive sem mim, né? Eles se acham insubstituíveis. Então, outra situação, eles só se relacionam para obter lucro. Não vão relacionar se não tiver aquela pessoa ali própria para eles tirarem algo delas. E para me encerrar aqui sobre este diagnóstico, não tem empatia. Presta atenção nisso, não tem empatia, são pessoas frias. No decorrer aqui dessa série, eu vou contar coisas específicas que você vai ficar assim chocado. Que mostra essa falta de empatia de homens e mulheres que dizem que conhecem a Deus. Segundo o mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo, como a si mesmo. Então, se eu me amo, eu amo o meu próximo. O narcisista, ele não consegue oferecer amor, porque ele mesmo não se ama. Aí você pensa assim, eles só fazem sofrer? Sim, é o potencial do narcisismo. É o potencial dessa pessoa que tem esse transtorno, é fazer o próximo sofrer. Muitos deles se sentem bem. Mas eles também sofrem. Porque não é fácil você ficar o tempo inteiro se mantendo na farsa. Né? Você ficar colocando uma máscara todo dia para cada ambiente. Então eles não aguentam, outra característica dessas pessoas, eles não aguentam a pressão da vida. Eles não dão conta de ser pressionados. Eles não perseveram em nada do que eles fazem. Eles se vitimizam. Eles sofrem de dependência química. E eu vi
doutor em psicologia falar isso, eu achei muito interessante. Presta atenção aí, é recorrente. A dependência química em cocaína. Olha, a cocaína é a dependência química dos narcisistas. Depois eu vou explicar o porquê disso, ok? Sobre a revelação do Espírito Santo de Deus e por ter convivido com muitos na minha família que tinha problema com dependência química. Então sofrem de depressão por causa de ficar tentando, né, manter essa face o tempo todo, não é fácil. Por querer viver numa bolha, não é fácil. E a baixa estima. Né? Eles querem se mostrar nessa grandiosidade, mas na grande maioria deles, pelo menos os que eu conheci, eles têm uma baixa estima. Eles não são nada daquilo que eles mostram. Então há uma alteração ali no cérebro desse narcisista, dessa narcisista, né? Ali ou tão uma predisposição na infância que fazem com que eles tenham esse comportamento. A própria ciência não consegue diagnosticar, né, de forma eficaz o porquê que o narcisista, a narcisista vivem assim. Por que eles têm esse tipo de relacionamento, esse tipo de comportamento tão desajustado. Então eu preciso, nesse primeiro dia aqui desse conteúdo, dessa primeira série que eu vou estar falando, dando a resposta, né, das perguntas das pessoas, como é que eu consegui sair do relacionamento abusivo com um narcisista religioso, a gente precisa entender tudo isso aqui. Eu tentei resumir o máximo, né, mas eu creio que você aí, come os vídeos aí do YouTube, você conhece, né, muita gente que fala muito melhor do que eu sobre esse assunto. Você pode estar estudando sobre isso e entender um pouquinho, né? Que é muito importante eu entender sobre o transtorno, para não ficar dando nome a qualquer um, né? De transtorno de personalidade narcisista, sendo que não é, ok? Então você está aqui dentro de um conteúdo no qual eu estou falando sobre o transtorno de personalidade narcisista, principalmente voltado para nós cristãos, ok? Muito obrigado por ter assistido aí. Não se esqueça de estar dando seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações. E não se esqueça, viu, meu querido, minha querida que me acompanha, de estar compartilhando. Você quer cura só para você? Cumpra o seu ministério aí, está me ajudando nessa obra que Deus tem colocado nas nossas mãos. Um grande abraço e até a próxima.